A universitária Elsa McGrain saiu para correr, foi atropelada e morta. Segundo a polícia, o motorista fugiu. Vou contar como os detetives dizem ter encontrado o motorista e o que família e amigos de Elsa McGrain dizem sobre essa perda. Bem-vinda ao Crime Fix. Eu sou Angelette Leve. Esse caso vai te deixar irritada, muito, muito irritada. Já vou te avisar logo de cara. Elsa McGrain, ela era uma estudante universitária que tinha tudo pela frente. Numa noite de quinta-feira, ela saiu para correr e nunca mais voltou. Muitos universitários fazem isso. Em Lawrence, Kansas, Elsa, com apenas 20 anos, estudava na Universidade do Kansas. O escritório do xerife disse que um motorista em uma caminhonete branca atropelou Elsa e a deixou para morrer sozinha. Elsa era estudante de pré-medicina por volta das 6 da tarde. Quando Elsa chegou ao quarteirão 1700 da East 1500 Road na quinta-feira, 6 de novembro, o departamento do xerife do condado de Douglas diz que ela foi atropelada por volta desse horário, mas seu corpo só foi encontrado 9 horas depois. Era por volta das 3h35 da manhã, quando alguém que passava ligou para o 911. Quando os policiais chegaram ao local, já era tarde demais. Elsa estava morta. Como mencionei, Elsa era estudante de pré-medicina e se formaria no próximo ano. Ela fazia parte da Chi Omega, que postou no Instagram sobre sua irmã. É com o coração pesado que compartilhamos o falecimento de nossa querida irmã Elsa McGrain. Elsa era o tipo de pessoa que todos queriam ser, genuína, gentil e cheia de luz. Ela notava quem estava quieto, se importava com você em todos os momentos e era a amiga leal que todos queriam ser. Ela fazia todos à sua volta se sentirem valorizados e amados. Elsa era um membro ativo da PC23 e atuou na diretoria como gerente da casa, onde liderou com graça, compaixão e um coração servil. Sua fé era a luz guia em sua vida e na vida de todos que tiveram a bênção de conhecê-la. O versículo favorito de Elsa era Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nossos corações estão com os amigos, a família de Elsa e todos aqueles que foram tocados pela sua luz. Sua fé, bondade e irmandade ficarão para sempre em nossos corações. Os policiais começaram imediatamente a procurar o motorista que atropelou e matou Elsa. Felizmente para os detetives, moradores locais tinham câmeras de segurança, e uma delas registrou claramente uma caminhonete branca que chamou sua atenção. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento e fuga, e os moradores entregaram as imagens e informações às autoridades. De acordo com os moradores, não é incomum que pessoas estejam na estrada. Muitas pessoas correm, pedalam e passeiam com cachorros nessa área. Detetives divulgaram fotos de um veículo de interesse e pediram ajuda do público, identificando o caminhão branco e sem marcas. 3 dias depois, dicas do público levaram os policiais ao local do veículo suspeito e ao suposto motorista, a menos de 1 quilômetro de onde Elsa foi atropelada e morta. O suspeito foi identificado como William Ray Klingler, de 36 anos. Segundo o escritório do xerife, ele tem um longo histórico criminal, incluindo várias prisões por dirigir sob influência de álcool. Delegados do condado de Douglas o acusaram de homicídio culposo por imprudência e também por não comparecimento em outro caso. O Ministério Público do Condado de Douglas apresentou acusações agora por crime de fugir do local de um acidente e por burlar um dispositivo de bloqueio de ignição. Dirigir com a carteira suspensa, sendo essa a segunda ou mais infração, e sem comprovação de seguro do veículo. Ele está detido sob fiança de $500 mil, disse a promotora do condado de Douglas, Dakota Loomis. Meu escritório responsabilizará quem coloca em riscos com cidadãos e torna as estradas inseguras. Expresso minhas mais profundas condolências à família e aos amigos de Elsa McGrain, enquanto eles lamentam sua perda trágica e sem sentido. Certamente é algo totalmente sem sentido. O passado criminal de Klingler começou em 2003, quando ainda era adolescente. Focando na prisão dele por dirigir alcoolizado, aos 21 anos, Klingler foi acusado pela primeira vez de dirigir embriagado. Ele foi multado e concluiu a reabilitação. Mesmo assim, houve mais prisões por dirigir embriagado em 2018 e 2019, e no ano passado ele foi preso e acusado de seu quarto dirigir sob influência. Na verdade, ele tem 3 condenações por dirigir sob a influência de álcool.
Segundo registros do tribunal, ele também foi considerado culpado de dirigir inadequadamente com um recipiente aberto de álcool no veículo. Agora, esse homem, ele até tinha dispositivos anti-álcool em seu caminhão para impedir que ele dirigisse enquanto estivesse embriagado. Os registros indicam que ele foi acusado de adulterar as tornozeleiras eletrônicas e tentar desativar o bloqueador de ignição do seu veículo. Voltando a Elsa e quem ela era. Elsa cresceu com sua família em Omaha, Nebraska, e concluiu o ensino médio em 2023. Ela era uma ótima aluna. Ela estava perseguindo seus sonhos de se tornar médica enquanto estudava na Universidade do Kansas. Ela era devota à sua fé e conhecida por sua capacidade de fazer as pessoas ao seu redor se sentirem vistas e acolhidas. Ela adorava estar com as amigas, jogar futebol e torcer pelos times da Universidade do Kansas. A mãe de Elsa postou no Facebook sobre a perda de sua linda filha. Anna McGrain escreveu: "Uma criança não deveria partir antes dos pais. Esse anjo na minha vida foi uma luz brilhante para mim. Muitos sentiam que Deus tinha grandes planos para ela enquanto estava aqui. Ela viveu intensamente fazendo o bem e ajudando todos que conheceu. Como mãe, sempre quis que ela protegesse o coração, mas ele se preenchia ao ajudar e se conectar com outros. Muitas vezes me impressionei com a maturidade dela e sua ligação com Deus e o Espírito Santo. Ela realmente passou sua curta vida impactando outras pessoas. Revela o melhor em nós, ajudando-nos a encontrar nossas almas espirituais e permitindo que todos sintam o amor e a luz de Deus. Ela viveu com convicção, era incrivelmente inteligente e estava muito animada para seguir os passos do avô. Na medicina, ela queria ser oncologista pediátrica. Ela queria levar o Espírito Santo e a fé a quem mais precisava, ajudando a curar corpo e alma. Todos nós precisamos encontrar mais fé em Deus e em nossas conexões uns com os outros. A maneira como Elsa conduziu sua vida, esse era o propósito da sua existência. Vejo isso em todas as lindas mensagens e histórias que o pai dela, a madrasta, os irmãos, a irmã, a família, os amigos e eu recebemos. Vocês todos eram a família dela. Ela amava intensamente e amava todos vocês. Eu rezo por todos que estão sofrendo assim como eu. Mas saibam que ela estava muito animada para estar com seu Criador e abraçar Jesus no dia em que entrou nos portões do céu. Ela tinha a fé e a confiança em Jesus que eu só posso esperar ter diante dessa terrível tragédia. Obrigada a todos pelo amor, orações, apoio e mensagens. A melhor maneira de lembrarmos da minha Elsa Bean é vivendo como ela nos mostrou que devemos viver. Você passou a última hora orando e se conectando com Deus ao pôr do sol. Ela até mandou mensagem para uma amiga perguntando como orar por ela durante a corrida. Deus a acolheu em seus braços, e agora ela está com ele na felicidade do céu para sempre. Há mais bondade neste mundo do que maldade. Ofereça um sorriso, cumprimente e converse com um estranho. Pergunte se precisa de oração. Você pode oferecer. A parede do quarto dela diz tudo. Deus é bom. Então, né, para discutir o que eu acho que é um caso realmente horrível, eu quero chamar Tom Smith. Ele apresenta o programa Gold Shield no YouTube. Um dos apresentadores, Tom, também é ex-detetive de homicídios. Então, esse caso, eu estou simplesmente pasma. A família de Elsa McGrain deveria estar celebrando a filha, mas passa por dificuldades. E ao invés disso, estão fazendo um funeral. Por onde começo? Ao se deparar com um homicídio desses, ele simplesmente aparece para você. Claro, fizeram uma varredura na vizinhança. Encontraram as imagens das câmeras de segurança, mas ao ver isso, por onde começar? Sabe de uma coisa? Só quero repetir o que você disse. Foi um evento horrível e trágico. Sabe, uma jovem só saiu para correr, como milhões fazem todos os dias, e aí isso acontece, o que é horrível. Mas é aí que, infelizmente, o crime está às vezes. Você começa reunindo o máximo de informações sobre a vítima. Quando ela começou a correr, para onde ela correu, com que frequência ela faz isso, e meio que traçar um padrão do estilo de vida dela, do que ela está fazendo naquele dia em particular, e então trabalhar a partir daí. Mas você levantou o melhor ponto e o mais importante com a sociedade de hoje, a evidência dos vídeos. Todo mundo tem uma câmera em algum lugar, seja em casa, na esquina de uma loja, no carro, seja onde for. Este é o primeiro lugar onde você começa a trabalhar hoje, porque isso é imensurável e é extremamente importante porque permite que você consiga
montar uma linha do tempo de quando os eventos aconteceram. Ao lidar com o homicídio, uma linha do tempo é essencial. Absolutamente fundamental. E, sabe, estou pensando no que eles vão ter, além talvez de imagens de câmeras de segurança que possam fornecer uma linha do tempo. Sabe, estou pensando na Elsa. Ela é jovem, tem 20 anos, é corredora. Acho que ela provavelmente tinha um celular. Provavelmente, talvez ela tivesse um Apple Watch ou um Fitbit, sei lá, e algum dispositivo que ela pudesse ter para monitorar a corrida dela, possivelmente. E talvez isso vá fornecer muitos dados realmente úteis para os detetives. O que você acha sobre isso? Com certeza, porque como eu disse, né, isso estabelece, esse é o começo da linha do tempo. Quando a jovem sai de casa, tudo começa e o que você faz é comparar isso. Uma vez que você tem um suspeito que eles têm, depois disso compare com as informações dela, como as do relógio ou celular, e para ver onde esses dois se cruzam. E isso é uma prova condenatória em um caso como esse. O que realmente me horrorizou nesse caso. Além do fato de que, você sabe, alguém atropelaria outra pessoa e simplesmente continuaria dirigindo, é o fato de que não sabemos se. Elsa, sabe, eu fico pensando que talvez ela pudesse ter sido salva. Não sabemos se ela poderia ter sido ajudada. Não sabemos, sabe? Tem muita coisa que a gente não sabe sobre esse caso, mas talvez ela tenha sido atropelada e só foi encontrada horas e horas depois. Mas se alguém tivesse parado para ajudar ela, a pessoa que atropelou ela, a gente não sabe. Se ela tivesse conseguido, sua vida poderia ter sido salva. Ela talvez sofresse lá por muito tempo. Com certeza. Esse é o lado horrível. Você atropela alguém e segue em frente. E ele simplesmente tem a audácia de deixar um ser humano sofrer e morrer. Nesse caso, é inacreditável pensar nisso. Alguém faria isso e tudo o que precisava era encostar o carro e ligar para o 911, só isso. Quer ir embora e ser esse cara? Ok, mas ligue para o 911 e ajude ela. Mas você vai ser pego de qualquer jeito. Mas só de pensar em deixar alguém lá quando eu acho que você está certo, sabe? Ela poderia ter sido salva e poderia ter tido, sabe? Algum tipo de primeiros socorros feito nela para evitar que ela morresse provavelmente seria um resultado muito bom disso. E talvez ninguém tenha visto ela por causa do horário do dia. Sabe, o horário já tinha mudado naquele momento, sabe? O horário de verão, a gente já tinha atrasado o relógio 1 hora ou algo assim. Então já estava escuro naquele horário da noite. E aí ela saiu para correr. Talvez as pessoas não pudessem vê-la, mas a pessoa que realmente a atropelou poderia ter parado, ou, sabe, pelo menos poderia ter ligado para o 911. Qualquer coisa. Quero dizer, isso é o que mais me deixa enojada. O departamento do xerife do condado de Douglas, quando eles rastreiam esse suspeito pela primeira vez, dizem que William Klingler é o cara. Eles o acusam de homicídio culposo. E você sabe, essa é só a acusação que usam para prendê-lo. No final das contas, cabe ao promotor decidir qual acusação será apresentada e quais provas eles acham que têm para seguir com as acusações neste momento. Agora, eles têm essa falha, sabe, de não relatar um acidente ou de deixar o local de um acidente fatal. Devo dizer, essa é a acusação apresentada. Então, você acha que o motiva, e é nisso que eu estou pensando, pelo menos. Mas você acha que eles ainda não fizeram outra acusação relacionada à morte? Porque eles querem construir o caso, ou querem coletar mais provas e esperar que outras evidências cheguem antes de avançar com alguma coisa. Talvez seja uma acusação de homicídio um pouco mais séria. Sim, isso ocorre com frequência. Sabe, algumas pessoas pensam que é porque você prendeu a pessoa ou porque o promotor está começando o processo de justiça criminal com audiências e tudo mais. A investigação para, mas não para. Ela continua. Você reúne informações, depoimentos e evidências técnicas e tecnológicas para fortalecer seu caso. E se houver algo ali para acrescentar uma acusação ou para agravar as acusações, isso vai ser feito. Fiquei um pouco surpreso que não tenha sido apenas homicídio culposo, por causa de como é definido, especialmente no Kansas, é muito parecido com Nova York, apenas causar a morte de alguém por um acidente. Ou, sabe, a influência da acusação de dirigir sob efeito de álcool, que esse indivíduo tem um histórico enorme, sabe? Me surpreendi que essa não fosse a acusação principal. Eles ainda podem adicionar isso com novas evidências que obtiverem.
Sabe, outra acusação que ele está enfrentando neste momento é de burlar um dispositivo de bloqueio de ignição. Você só tem um dispositivo de bloqueio de ignição. E é aí que basicamente você precisa assoprar em um aparelho. Para mostrar que você não está intoxicada ou que não tem álcool no seu organismo ou no seu hálito, para permitir que seu carro ligue. Você só tem isso se estiver em liberdade condicional, cumprindo pena ou como parte da sentença. Por dirigir sob influência de álcool, sabe? Uma condenação por dirigir sob influência. E então ele tem isso e por isso está sendo acusado de contornar essa regra. Então esse cara tem um problema. Ele é inocente até que se prove o contrário, claro, mas ele tem um problema com álcool. Então, meu Deus, quantas vezes você precisa ser preso por dirigir sob influência antes de perceber isso? Pode ser que isso não funcione para você. E agora você fez algo, você está sendo acusada de burlar o dispositivo de bloqueio. E agora? Você é acusada de dirigir bêbada e matar alguém. Certo? Você imagina que alguém poderia ter dito isso no tribunal? Meritíssimo, essa pessoa vai acabar matando alguém. Você acha que alguém teria dito isso e faria sentido para alguém? Porque esse é o cenário. Isso acontece o tempo todo, não só nesse caso, mas em quantos casos que nós temos. Agressão, 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 agressão. E os juízes continuam ouvindo que essa pessoa eventualmente vai matar alguém. E então eles fazem isso, sabe? É assim que as coisas funcionam. E criminosos são criminosos. Sabe, né? Ele pode até ter pensado em burlar a ignição, né? Mas ainda assim é um cara mau que sai por aí sob influência. E novamente, isso ainda precisa ser provado. Mas então ele tira a vida dessa jovem. Por quê? Por causa das próprias ações dele. E isso foi permitido a ele por causa do sistema de justiça criminal. E ele também foi acusado de dirigir com a carteira suspensa, tipo, pela segunda vez. Então, sabe, essa família pobre, quero dizer, a família da Elsa McGrain, eu não consigo imaginar ser da família dela. Eu não sei o que você faz, porque pode criar todas as leis do mundo que quiser. Ainda vai ter gente que faz coisas assim. Quero dizer, é simplesmente tão triste, Tom. Sim, é muito triste, muito disso. A família às vezes se perde nessas histórias porque todo mundo foca só no vilão e na vítima. Mas essa vítima tem uma família que a amava e ela era tão cheia de vida por todas as reportagens e entrevistas feitas. É muito triste, mas continuamos vendo isso repetidamente. Esse caso em particular mexeu mais comigo novamente por isso. Simplesmente livre de qualquer erro e cheio de vida, e só queria dar uma corrida, fazer um jogging, se manter em forma e ser saudável, e esse foi o resultado disso. Sim, é de partir o coração. Então, se você tivesse uma bola de cristal, você vê acusações adicionais sendo acrescentadas no grande júri? Sem dúvida sobre isso. Novamente, não é uma bola de cristal, mas eu ficaria surpreso se não houvesse, devido à natureza do que envolveu. O total desrespeito pela vida humana e o desrespeito pelas próprias ações, além de não ser responsabilizado por elas, acho que isso também deveria ter um papel aqui. Mas vou ficar muito surpreso se a acusação de homicídio culposo não for acrescentada. Quero ver se eles têm testemunhas que conhecem esse cara. Klingler, que apareçam e digam, sim, eu o vi, ou ele me contou depois que aconteceu, ou algo assim. E eu realmente quero saber sobre os dados de saúde da Elsa, do celular ou do relógio dela. Eu realmente tenho interesse em saber mais sobre isso. É simplesmente de partir o coração. Sim, é mesmo. Tom Smith, obrigada pelo seu tempo. Prazer, obrigado por receber. E apesar da prisão, o escritório do xerife ainda está procurando por dicas. O xerife postou no Facebook. Já informamos que o escritório do xerife recebeu várias dicas do público sobre o atropelamento fatal que matou Elsa McGrain, de 20 anos, enquanto corria fora de Lawrence na noite de 6 de novembro. Essas informações ajudaram imensamente os detetives e delegados a avançarem na investigação, incluindo localizar o motorista suspeito e realizar uma prisão na noite de domingo. Detetives seguem reunindo detalhes do acidente. Neste ponto da investigação, o DGSO está procurando por mais possíveis testemunhas. Peço a quem estiver dirigindo no quarteirão 1700 da East 1500 Road após as 18h
às 18h30 de quinta-feira, 6 de novembro, entre em contato com a Tenente de Investigações Rita Fulton Mays pelo número 785-8407-144. Esta parte da East 1500 Road é a North 7ª Street estendida, ao sul da Estados Unidos 2440, próxima ao aeroporto regional de Lawrence. O Pine Landscape Center, no 1783 da East 1500 Road, também está nessa estrada. Qualquer informação adicional sobre as acusações formais contra o suspeito ou sobre o caso virá do escritório do promotor do condado de Douglas. Este foi o Crime Fix. Sou Angelette Levy. Obrigada pela companhia. Continuaremos acompanhando esse caso e te vejo na próxima vez.